Como pedir ao universo seus desejos e objetivos? Muitas pessoas têm levado ao pé da letra pedir ao universo. Será que essa é a forma correta? Esse será o assunto desse vídeo. Desde o lançamento do filme O Segredo, houve um interesse muito grande pelo assunto Lei da Atração. No entanto, ainda há muita confusão sobre como se deve pedir seus desejos. O assunto Lei da Atração está muito ligado ao tema universo, por se tratar de uma ciência, assim como a lei da gravidade. Outro assunto que está muito entrelaçado com a lei da atração é Deus e a Bíblia. Tanto Deus como muitos textos bíblicos são amplamente citados nas palestras e vídeos sobre a lei da atração. O tema Lei da Atração apoia e acredita na existência de um Criador universal. Podemos encontrar evidências de que Deus existe? É só olhar à nossa volta. A Bíblia usa o seguinte raciocínio: cada casa, naturalmente, é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas é Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 4. É nesse ponto que muitas pessoas estão errando ou até mesmo cometendo um pecado grave. Vou explicar por quê. Muitas pessoas estão literalmente fazendo seus pedidos ao universo, como se ele fosse algum Deus que opera milagres. Sinto informar, mas o universo não pensa, não sente, não ouve. O universo é todo o espaço e tempo e seus conteúdos, incluindo planetas, estrelas, galáxias e todas as outras formas de matéria e energia. E quanto o tamanho espacial de todo o universo ainda é desconhecido. Sei que muitos de vocês acreditam o contrário do que estou dizendo. Nesse momento, seus paradigmas estão dizendo que estou falando bobagem, mas acredite, o universo não tem consciência, não sabe que você existe. Se está pedindo ajuda ou qualquer outra coisa ao universo, está jogando suas palavras ao vento, além de estar cometendo um pecado sério de idolatria. A oração é um tipo de adoração. E conforme Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 10, é ao Senhor, teu Deus, que tens de adorar, e é somente a Ele que tens de prestar serviço sagrado. Mateus capítulo 4, versículo 10. Portanto, qualquer tipo de pedido ou oração que não seja a Deus se caracteriza como uma idolatria. Mas como usar a lei da atração para atrair meus desejos sem estar pecando contra Deus? Simples, devemos pensar na lei da atração como uma lei assim como as outras leis universais, reconhecida pela ciência. Que a lei da atração existe é fato. Se ela existe, não foi por acaso. Somente Deus poderia criar essa ferramenta. A ciência chama de lei da atração. A Bíblia chama de fé. Embora os termos sejam diferentes, o mecanismo é o mesmo. Aqui nesse canal, nunca usamos o termo pedir ao universo, mas sempre citamos que a lei da atração é uma lei universal que pode ser usada por todos. Também não ensinamos orações quânticas, porque elas vão contra os princípios de Deus. Embora muitos palestrantes usem esse termo pedir ao universo, isso não está correto. Até porque quem pede não tem. E com a lei da atração, você tem que sentir que já tem antes de ter. Portanto, não peça, sinta que já tem o que deseja. Nós já falamos diversas vezes sobre como usar a lei da atração do jeito certo. Mas, como sempre tem pessoas novas pesquisando pelo assunto, é sempre bom falar novamente. Uma informação só fica gravada na mente depois de muitas repetições. Aliás, temos um vídeo que explica sobre como mudar sua reprogramação mental para atrair seus desejos com repetições. Vou deixar o link abaixo para você assistir. Então, para usar a lei da atração de um jeito que funcione, primeiro tire um tempo para encontrar seu verdadeiro objetivo. Você pode ter mais de um, no entanto, terá que aplicar o mesmo princípio para cada um deles. Quando encontrar seu objetivo, não peça. Quem pede está em falta, e isso é o que volta para você. O que você manda, volta. Os passos são: imaginar o que deseja, sentir que já tem o que deseja e soltar o seu desejo.
Explicarei cada um desses passos. Você deve imaginar para criar uma realidade mental e fazer o subconsciente acreditar que isso que está imaginando é verdade. Quando o nível de sentimento na imaginação é muito real, seu subconsciente não consegue diferenciar o real do imaginário. A consequência disso é uma nova crença, um paradigma. Essa crença cria uma nova frequência ou vibração semelhante ao seu objetivo. E essa frequência tende a atrair outra semelhante, ou seja, o seu desejo. Por isso, é preciso pensar nos mínimos detalhes sobre o que quer atrair. Dessa forma, a frequência criada será a mais semelhante possível ao desejo. E por que deve soltar depois de uma visualização? Conforme o professor Hélio Couto explica, todo apego cria um efeito zenão que paralisa o processo de manifestação do que se deseja. Quanto mais apego, menos resultados temos. Por conseguinte, toda ansiedade paralisa tudo. Quanto mais força se coloca, menos resultados. O Hélio Couto explica ainda que o efeito zenão quântico ocorre quando a observação de um sistema impede que ele mude de estado, ao passo que, se ninguém estivesse observando, ele mudaria. A chave para entender o efeito zenão quântico é lembrar que a cada observação ou medição ocorre um colapso da onda quântica. Os sistemas em questão envolvem uma lenta transição de um estado para o outro. Ao observar constantemente um sistema, provocam-se colapsos constantes para o estado inicial, e ele nunca completa a transição para o outro estado. Entenda o seguinte: quando você imagina com sentimento, você cria. O átomo começa a se movimentar, mas se tiver ansiedade e imaginar novamente, achando que não foi o suficiente, ele volta para o estado inicial. O que acontece é que demora um tempo para o átomo quântico sair de um lugar para o outro. Se olhar novamente com ansiedade antes dele completar esse caminho, ele voltará para o início da trajetória. Dessa forma, ele nunca consegue completar o caminho. Por isso deve imaginar o que deseja e soltar. Não ficar pensando nisso. Faça suas visualizações uma vez por dia e solte. Não se preocupe mais com isso. Solte e tudo virá para você. Como pode entender, o processo de atração é bem simples. É preciso seguir uma ordem para funcionar. Coloque em prática e conseguirá atrair tudo o que desejar. Isso é tudo por hoje. Se gostou desse assunto, curta e se inscreva no canal.